com Cláudio Gabriel, que é repórter da CBN no Rio de Janeiro. Ele que está acompanhando de pertinho o Oscar, né? Já fez, inclusive, uma reportagem especial que vai ao ar no fim de semana. Tá por dentro de tudo. E Cláudio, boa noite para você. Oi, Tânia. Boa noite para você e para os ouvintes. Muito bem. Júlia Castelo vai participar também. Afinal de contas, Júlia quase gabaritou nas férias, né, Julinha, os filmes. É isso. Boa noite, Tânia. Boa noite, Cláudio. Prazer ter você aqui com a gente. Boa noite aos ouvintes novamente. Quase gabaritei, Tânia. Ficou faltando, viu, Cláudio? 2 para mim. E foi Os Rejeitados, de melhor filme, tá? Os Rejeitados e Vidas Passadas foram o que eu não consegui ver, mas já vi que são 2 imperdíveis que devem ser assistidos também, né? Tem que ver logo, são 2 grandes filmes. Eu acho que antes do Oscar, que já é domingo, não vai ser, mas eu assisto depois, eu prometo. Já com a chancela do que vai ser o resultado do Oscar, né? Que vai acontecer agora no domingo. Bom, e aí, quais são... De melhor filme, qual é a expectativa aí? Qual é o mais com mais chances, Cláudio? Olha, Tânia, a gente costuma chamar esse momento aí antes da cerimônia do Oscar, né, especialmente ali a partir de dezembro, de temporada de premiações, né? Porque Hollywood adora uma festa, então eles aproveitam para fazer aquela temporada de prêmios, então premiar diversas categorias específicas, os sindicatos premiam também e tudo mais. Então, geralmente, esses prêmios dão indicativos que a gente pode esperar para o Oscar. E o que está dando todos esses indicativos é para a vitória do Oppenheimer, né? O filme do Christopher Nolan, que já tinha feito extremo sucesso no ano passado. Para quem não se lembra, foi a segunda maior bilheteria do ano, né? Só perdeu para o Barbie. E apareceu justamente como grande cotado na maioria dos prêmios e venceu os 2 principais termômetros, assim, que a gente indica normalmente de melhor filme, que é de melhor elenco, que é como se fosse o melhor filme, entre aspas, assim, no SEG, né, que é o Sindicato dos Atores, e venceu de melhor filme no Sindicato dos Produtores, que são a maior parte dos votantes do Oscar, produtores. Então já dá para ter uma ideia do que esperar. Provavelmente seja também no Oscar. Exatamente, muito difícil ter uma coisa assim diferente. Claro que a categoria de melhor filme ela tem uma coisa curiosa, Tânia, que normalmente os votantes, em todas as outras categorias, eles escolhem o filme, a atriz, ator, roteiro, enfim, que eles querem, né? Então, quero que vença esse aqui, quero que vença esse aqui. Em melhor filme tem uma curiosidade, porque tem uma diferença que pode gerar essas surpresas, vamos dizer assim, que os ouvintes podem esperar para o domingo. Essa curiosidade é porque os votantes votam de 1 a 10, então eles escolhem o melhor filme para eles, que é em primeiro lugar, até o 10º, que é o pior entre esses indicados do melhor filme. Então, por isso ainda tem essa chance aí no ar de alguma coisa aparecer, mas o Oppenheimer é o grande favorito para vencer, não só esse, mas outros prêmios também na cerimônia. Ô, Cláudio, eu queria aproveitar que você falou sobre Oppenheimer ter ficado aí em segundo lugar na bilheteria, porque realmente o destaque, pelo menos em relação a vendas no cinema, foi de Barbie, né? Não tem como negar, seja a venda na bilheteria, como também o que foi falado, né? Esse filme gerou bastante debate, seja na imprensa, nas redes sociais. E aí vem a surpresa, Dani Morales, né, Cláudia? Eu sei que você tá sabendo bem, porque criou uma polêmica aí, que Margot Robbie, que é a atriz, né, que faz a Barbie no filme, e a diretora, né, que era um pouco esperado que ambas fossem indicadas, a Margot Robbie como melhor atriz e a diretora, a Greta, como melhor diretora, e não entrou, né? Elas não foram indicadas. O único aí que foram indicados foi o Ryan Gosling como Ken e atriz coadjuvante. Mas aí gerou toda uma polêmica nessa questão da Margot Robbie não ter sido indicada. E claro que eu quero saber aí o que você achou, o que você tem acompanhado de tudo isso, Cláudio. Essa foi realmente uma surpresa muito grande, né, Júlia? Porque acredito que, assim, até na própria produção de Barbie já tinha essa expectativa de pelo menos 10 categorias ali, né? E foram 8 categorias pro que Barbie foi indicado, e essas 2 outras eram justamente essas 2 que estavam extremamente cotadas. Eu acho que principalmente na categoria de melhor atriz, que a Margot Robbie era o grande chamariz, não só pensando em termos de atuação, né, no próprio Barbie, mas no quesito de nome do filme, né? O Barbie gira em torno dela, ela é produtora do filme, inclusive, produtora executiva. E, por exemplo, da curiosidade, se o Barbie, por acaso, ganhar o melhor filme, a Margot Robbie vai subir no palco, porque ela está como produtora, e os produtores que sobem para receber esse prêmio. Mas acredito que a Margot Robbie foi a maior surpresa, porque em relação à melhor direção,
apesar de certas polêmicas, existia uma grande disputa já. Assim, existiam pelo menos uns 7, 8 nomes que estavam em voga ali para aparecer em melhor direção. Então, poderia aparecer a Greta Gerwig, não era nenhum absurdo que ela aparecesse, mas também existia essa possibilidade dela não aparecer. Outra diretora, por exemplo, que estava muito cotada, do filme que você não assistiu, Vidas Passadas, a Celine Song, também era uma que aparecia ali com grandes chances de poder ser indicada, mas também não foi. Então, já existia esse burburinho de ter uma possibilidade, sim, que não, mas tem, obviamente, tudo isso por trás do Barbie ter sido a maior bilheteria do ano passado, acredito que o maior fenômeno assim, de cinema depois da pandemia, né? Então, obviamente, existia essa possibilidade, mas, como eu falei, acho que a Margot Robbie foi essa maior surpresa, especialmente porque ela era esse grande nome do filme, inclusive, antes dessas cerimônias de premiação prévias do Oscar, ela era uma das principais cotadas para ganhar a categoria de melhor atriz. Então foi perdendo força a ponto de nem aparecer lá na lista do Oscar. Tânia, só fazer um comentário sobre essa questão de melhor diretor, que isso é importante também o que o Cláudio falou, porque, Tânia, na categoria de melhor diretor, então atualmente nesse Oscar de 2024, a gente só tem uma mulher concorrendo, que é a Justine, que é uma cineasta francesa, que está concorrendo aí por Anatomia de uma Queda, ou seja, todos os outros que estão concorrendo são homens, né, Cláudio? Exatamente. Inclusive, uma vez apenas no Oscar, a gente teve 2 mulheres indicadas, foi recentemente, em 2021. Então, é uma coisa ainda muito recente. A gente tem até visto esse, entre aspas, né, fenômeno, assim, esse aumento de número de diretoras indicadas em melhor direção, porque era uma coisa que não acontecia de jeito nenhum. Aconteceu nos anos 90, depois acontece em 2010 com a Catherine Bigelow, que inclusive ganha melhor direção, era a única mulher daquele momento. Depois a Chloe Zhao, em 2021, ela ganha por Nomadland, também melhor direção. E aí foram as 2 únicas que ganharam. E aí, em relação a indicações, a gente teve uma ou outra nesse meio tempo, mas 2 indicações era algo que só tinha acontecido em 2021, muito recente, né, para a gente ter noção de como ainda é um caminho muito longo para se percorrer nesse quesito. E Anatomia de uma Queda é um baita filme. E é forte para roteiro, né? Exatamente. Ele vem muito forte mesmo para roteiro original. O Anatomia de uma Queda, inclusive, para os ouvintes que podem ter ficado com essa dúvida, porque ele é um filme francês e ele não está na categoria de melhor filme internacional, né? Então é uma dúvida que geralmente as pessoas ficaram quando saíram os indicados, mas existe um motivo, porque os indicados em melhor filme internacional, eles são enviados por comitês de cada um dos países. E o Anatomia de uma Queda não foi enviado pelo Comitê de Seleção da França, por conta de umas polêmicas, enfim, específicas com a diretora Justine Triet. Ela primeiro que bateu de frente com o presidente da França, o Emmanuel Macron, e além disso, ela reclamou do filme que ganhou a melhor direção no Festival de Cannes. Falou que era um filme horrível e tudo mais. Então gerou um certo constrangimento ali e que acabou não sendo ela escolhida. Mas o filme, de toda forma, ainda foi muito valorizado, tanto que apareceu em 5 categorias, ela, inclusive, indicada em direção. E eu acho que a grande chance realmente do filme é em melhor roteiro original, né? Venceu grande parte dos prêmios até agora de roteiro. A gente não tem um grande indicativo, porque o prêmio do Sindicato dos Roteiristas só acontece depois do Oscar, então é meio difícil dar uma certeza, mas ela é a grande cotada nessa categoria, sim. Inclusive, é a própria Justine Triet que escreve o roteiro do filme, né? O Cláudio, você até falou de melhor filme internacional, né? O que a gente estava comentando porque Anatomia de uma Queda não entrou. E uma das questões também que eu fiquei com o filme internacional foi o Brasil não estar, né, no Oscar desse ano, que foi uma surpresa, porque o Brasil esteve, né, concorrendo aí nos últimos anos, e Retratos Fantasmas, que estaria aí, né, que poderia concorrer, não entrou. Então, o Brasil aí não estando no Oscar. Queria saber o que você achou, porque, enfim, teve uma discussão aí, tanta, né, no meio da crítica, de que talvez se tivesse sido outros filmes, enfim, outro filme poderia ter entrado, enfim, fica aí a análise, né, de alguns críticos, mas infelizmente o Brasil não está esse ano concorrendo. O Retratos Fantasmas eu achei até uma escolha meio acertada na época da Academia Brasileira de Cinema, né, que é esse comitê, como eu falei, do país, aqui no caso do Brasil, porque ele era um filme de um diretor, né, o Kleber Mendonça Filho, que já tem um destaque internacional. Ele, inclusive, há uns 2 anos atrás, era parte do
do comitê oficial do Festival de Cannes, que dá os principais prêmios, para a gente ter uma noção de como ele ganhou essa importância. Ele, inclusive, ganhou com o Aquarius o prêmio se não me engano, a segunda mostra, né, mostra paralela do Festival de Cannes, então também, novamente, uma premiação que dá um destaque para ele. Mas o filme tem uma certa barreira. Geralmente, o filme internacional tem essa complicação de uma barreira regional, vamos dizer assim, né? Filmes que normalmente tratam de temas mais universais ou questões políticas muito contemporâneas que estão sendo faladas no mundo, geralmente ganham mais destaque. Então, a gente até vê nos indicados desse ano de filme internacional, dá para ter uma ideia disso. O Zona de Interesse, que é o grande favorito, né, nessa categoria. Ele é um filme que retrata sobre o nazismo. A Sociedade da Neve é um filme, desse tipo de filme que fala de casos clássicos, de histórias clássicas muito reconhecidas, né? O caso dos jogadores de rugby que ficaram presos lá na Cordilheira dos Andes. O Capitão, um filme italiano, fala de imigração, também um tema recorrente. O Teacher's Lounge, que é o indicado da Alemanha, fala sobre questões específicas da Alemanha também de imigração, relacionadas a toda uma discussão sobre educação e tudo mais. Então dá para ter uma ideia de como esses filmes normalmente geram mais apelo. O Retratos Fantasmas é um filme que tem uma história muito brasileira, né? É até interessante para a gente observar esse filme, mas talvez para o Oscar ele tem realmente essa barreira um pouco mais complicada, apesar de, como eu falei, do nome do Kleber Mendonça Filho ser muito gabaritado lá fora. Porque tem também os critérios, né, próprios do Oscar. Que quando fala assim de uma premiação, não necessariamente é o melhor, mas é o melhor dentro daquele contexto, né? Dentro daqueles critérios. Dos jurados, né, também. Dos jurados, exatamente. O seu preferido, Cláudio Gabriel, para melhor filme, se você tivesse ali como jurado do Oscar, qual que você escolheria? Olha, eu escolheria o Assassinos da Lua das Flores, o filme do Martin Scorsese, que inclusive foi meu filme favorito do ano passado. Filmaço demais. Muito bom. A Julinha tem um curta que ela quer indicar, né, Ju? Cláudia, eu não sei se você chegou, porque às vezes a gente, né, acaba não dando tanto atenção para os curtas como para os longas. Mas eu assisti um curta esse ano, nunca tinha visto, assim, não era de acompanhar. E eu assisti, que é o Invisible, que é canadense. E é um diretor aí que já está em grande destaque no Canadá, mas agora que vai começar, ainda mais devido ao sucesso desse curta, ele vai começar agora com longa-metragens, enfim. E eu gostei muito porque é baseado numa história real, sem dar spoiler, viu, Cláudio? Não sei se você assistiu, os ouvintes também, mas é baseado numa história dele. Ele, quando ele era criança, aconteceu que ele teve um amigo da infância e acabou acontecendo a história. Então ele dá uma entrevista contando depois que ele criou esse curta exatamente para tentar entender o que aconteceu com esse amigo dele, que eles eram da mesma escola, tudo, e que ele precisou meio que recriar o curta para entender pessoalmente uma vivência dele. E o filme é muito forte, muito bonito, fala sobre questão de saúde mental, sobre também violência, né, família, escola, o papel da escola, da família e da sociedade na educação das crianças é muito interessante e é curtinho, né, Tânia, né, Cláudia? Então, vale a pena assistir, viu? Boa. Esse filme é muito bonito mesmo, Júlia. Eu vi também. E só para dar uma indicação rápida também na categoria de curta live action, A Incrível História de Henry Sugar, que tá indicado e é também um grande favorito, ele é dirigido pelo Wes Anderson, que muita gente deve conhecer aí como grande cineasta também, e ele está disponível na Netflix, assim como o The After também, dessa categoria de curta live action. Foram justamente esse o Invincible que você citou e esses dois que eu pude assistir. Muito bom. E é isso. Então, o seu preferido longa é Assassinos da Lua das Flores. Quer fazer um resuminho aqui e aí a gente finaliza, se vocês não tiverem mais nada a acrescentar? Por que esse é o seu preferido? Olha, assim, o Scorsese é sem palavras, né? Um dos grandes cineastas americanos, não só ainda vivos, né, mas de todos os tempos. Inclusive, ele teve até indicação de melhor direção nesse ano e se tornou o diretor vivo mais indicado nessa categoria, mas apesar de só ter ganhado uma vez. Esse filme retrata um massacre da tribo Osage, que é uma tribo indígena que ficou extremamente rica
depois da descoberta de petróleo na região onde eles ficavam. Só que, por conta do todo o dinheiro, toda a especulação que isso foi gerando, a tribo acabou construindo uma cidade no entorno dessa exploração de petróleo. O problema é que isso começou a atrair diversas outras pessoas interessadas e a cidade começou a se tornar branca ao longo do tempo, essa tribo sendo totalmente dizimada. Então a história vai contar mais ou menos isso, de um magnata ali que vive na região, que é interpretado pelo Robert De Niro, e aí o sobrinho dele, que chega na cidade para ajudar ele, que é o Leonardo DiCaprio, que acaba se relacionando com uma das mulheres dessa tribuçagem, que é interpretada pela Lily Gladstone, que inclusive também bem cotada para ganhar de melhor atriz. É um filme muito interessante, filme longo, inclusive, né? O Scorsese tem feito esses filmes grandes ultimamente, sei que uma galera reclama um pouco, mas é um filme muito, muito interessante de assistir, um tema muito precioso, assim, para a história americana e muito bem filmado, né? Porque, como eu falei, o Scorsese sem apresentações. Tem ali a assinatura. Muito bom. Ah, bacana, hein, Cláudio Gabriel? Arrasou. Obrigada, viu? Você vai estar acompanhando lá domingo. Você acha que a festa vai ter algum babado ou não? Vai ser tudo tranquilo dessa vez? É que nos últimos tem tido, né? Vira e mexe tem tido uma polêmica, né? Uma situação que extrapola um pouco só a parte do cinema. Olha, assim, de cara é muito difícil a gente acabar falando, né? Ainda mais, por exemplo, aquele tapa do Smith foi do nada, né? Não, aquilo lá não daria jamais pra prever, gente adivinhar, tanto que muita gente achava que era uma encenação, né? A gente custou, assim, entender que foi real, né? Eu fui um desses, eu tomei um susto na hora, comecei a procurar sobre, demorei a entender que era de verdade aquela história. Vamos ver, se tiver um babado, que seja um babado leve. Positivo. Ou positivo, né? Que às vezes... eu acho que o grande babado vai ser o que a Júlia puxou lá no início, essa questão de Barbie. Eu acho que vai ser uma crítica constante aí ao longo da cerimônia, então eu tô sentindo isso. Vamos ver. Boa, Cláudio Gabriel, muito obrigada, viu?